Boa noite, pessoal. Opa, deixa eu ver com a minha câmera aqui. Agora sim, todos me ouvindo? Boa noite, eu sou o professor Luiz, coordenador do curso. Sim. A gente gostaria de dar as boas-vindas para vocês aí. A gente vai já iniciar a nossa programação. Deixa eu ajustar um pouquinho a tela para ficar melhor aqui para vocês. E aí eu vou reforçar que, por enquanto, os alunos deixem a câmera e o microfone fechados. Depois a gente tem um momento para socializar, que aí a gente consegue se ver melhor, tá? Para não ficar as cabeças muito pequenininhas aqui. Antes de mais nada, deixa eu repassar com vocês a programação de hoje. A gente tem agora a abertura e a gente vai ter uma fala aí da gestão do campus. O professor Vini já está aí com a gente e o Tomé está aqui do meu lado, daqui a pouco ele aparece para vocês. Depois a gente vai ter um momento sobre o curso, em que eu vou apresentar um pouquinho o curso de novo, vai ter um momento spoiler, vai ter fala dos egressos e um sorteio de padrinhos, que vocês já vão entender melhor aí para quem ainda não entrou na ambientação como funciona, tá? Depois a gente tem uma dinâmica de mapa mental colaborativo, por isso que a gente recomendou que vocês acessassem pelo computador para poder trabalhar melhor, tá? E a gente vai ter uma socialização depois em grupos, que são aqueles sabores de pizza lá que eu avisei vocês, e depois a gente vai formar os grupos de WhatsApp também. No fim, a gente faz aí uma socialização e orientações finais. É bem tranquilinho, tá? Antes de mais nada, reforçar que a gente tem uma conta no Instagram, @tedpro.ifsc. Então, já sigam a gente por lá. E se vocês postarem alguma coisa da aula, lembrem de marcar a gente para a gente poder repostar os stories e fazer colaboração, beleza? Vamos lá, já para não perder muito tempo. Abertura. Então, com vocês agora, o professor Vinícius de Luca, que é o diretor do campus, para dar boas-vindas aí a vocês. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos, professor Luiz, professor Douglas, demais professores, vejo aqui a professora Marcela, o Tomé de Pado, nosso chefe de departamento de assuntos estudantis. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que vocês serão muito bem tratados e sairão ainda mais preparados desse curso fantástico que tem se mostrado de extrema competência e seguramente vocês como egressos levarão o nome do IFSC ainda mais além do que ele já merece, já possui de credibilidade. Nós estamos numa instituição mais do que centenária, uma instituição que formou centenas de milhares de pessoas nesses quase 120 anos, mais precisamente 117 anos de educação, desde 1909. O nosso campus é um campus relativamente novo, completando neste ano 20 anos. Somos quase 130 profissionais que diariamente se dedicam para fazer o melhor possível pelos nossos alunos e, em última análise, pela sociedade. Sintam-se acolhidos, a gestão está à disposição, naturalmente a coordenação do curso está à disposição e desejo um curso muito profícuo a todos. Muito obrigado, boa noite. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tomé de Pádua, estou à frente do Departamento de Assuntos Estudantis e estou aqui para desejar boas-vindas, né, para todos vocês, para todas vocês nesse semestre, nesse ano que se inicia, e parabenizar aí por estar nesse curso, né, que é um dos cursos mais procurados do campus, né, um dos cursos mais concorridos. Então, tenho certeza que também é um dos melhores cursos do campus, né, e que vocês sairão daqui com uma formação plena, né? E para contribuir para essa formação de vocês, o Departamento de Assuntos Estudantis está sempre disponível. Vou pedir depois para o professor Luiz compartilhar o e-mail ali do departamento. Então, todas as questões que precisar de um apoio administrativo para a vida acadêmica de vocês, questão de SIGA, de históricos, comprovantes de matrícula, toda a documentação estudantil que vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, pode encaminhar e-mail ali para o Departamento de Assuntos Estudantis também, que a gente ajuda, né, a resolver todos os problemas acadêmicos de vocês. Os outros problemas a gente não consegue resolver, mas os acadêmicos a gente tenta. E dentro do possível, a gente vai encaminhar todas as demandas de vocês. Tá? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e que seja um ótimo curso nesse semestre. Muito obrigado, boa noite. Uhum. Obrigado, Tomé. Agora eu vou fazer uma troca muito tecnológica, só roda as cadeiras.
Deixa eu reativar aqui. Certo, som. Vou reforçar a fala do professor Vini e do Tomé, né? O campus deseja muito boas-vindas para vocês. A gente também, eu sei que tem gente que mora muito longe, né? Mas a gente também convida vocês para virem até o campus aqui, né? Visitar a gente, conhecer a nossa estrutura. Se morarem por perto, estiverem passando por aqui, pode mandar uma mensagem, a gente combina. Tem alunos que já vieram assistir daqui, apesar de não ser muito propício, porque a gente está numa dinâmica meio estúdio aqui, depois a gente manda uma foto de making off. Mas é possível também, tá? Então, boas-vindas a todos. Já reforcei naquele e-mail de boas-vindas, né? Como vocês são sortudos e sortudas, porque foram aí basicamente 3.000 inscritos e vocês conseguiram uma classificação para vaga, né? Então, o nosso sistema é de sorteio justamente para facilitar esse ingresso e vocês conseguiram entrar numa vaga muito concorrida. Então, milhares de pessoas ficaram de fora realmente. E aí eu reforço aqui, né, em nome da instituição, que vocês aproveitem essa vaga, que é uma vaga pública, uma vaga que tem investimento e dinheiro público, com profissionais com uma formação excelente, com uma formação que a gente está começando agora, né, Sabrina, a 9ª oferta, então são 9 anos de experiência com esse curso, atualizando todo ano um pouquinho, porque vocês sabem que tecnologia todo ano muda, e pedir que vocês realmente se dediquem, né? Aproveitem essa vaga. Se tiverem qualquer dificuldade ao longo do caminho, se encontrar algum problema com a plataforma ou alguma coisa do tipo, podem falar com a coordenação do curso, que sou eu. Beleza? Muito obrigado, então, professor Vini. Obrigado também, Tomé, por fazer essa fala de recepção aqui dos alunos. O professor Léo Serpa não pôde estar presente, mas os dois representaram ele aqui também, tá? Vamos agora para os nossos próximos passos. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui como funciona o curso, tá? Primeiro, comenta no chat aí quem que acessou já o ambiente, a sala de ambientação lá no Moodle, porque basicamente o que eu vou falar aqui é o resumo do resumo do resumo do que está lá. Eu vi que muita gente acessou, a gente acompanha o acesso de vocês por aqui, né? Legal. Bastante gente. A sala de ambientação, ela foi aberta há pouco, né? E a aula inaugural está sendo hoje, mas esse período de ambientação vai ficar para vocês aí até domingo. Então, quem não acessou ainda, quem não seguiu os passos da ambientação que estão lá, e é importante seguir aqueles passos porque vão ajudar vocês a entender bem a dinâmica do curso. Quem não seguiu isso ainda, eu recomendo que depois daqui da nossa dinâmica, entre lá, acesse a ambientação e trabalhe para conseguir entender melhor a dinâmica. Como que é esse curso? Então, é um curso que tem 8 unidades curriculares, 4 em cada semestre, tá? Cada unidade curricular, ela tem uma sala separada. A gente tem encontros online, que a gente chama de web práticas, que são encontros muito parecidos com essa dinâmica da aula inaugural. E a gente chama de web práticas porque elas são num formato de oficina, tá? Então, em praticamente todas essas web práticas, a gente vai experimentar alguma ferramenta digital, alguma plataforma, alguma coisa que a gente vai construir, vai passar uma demonstração, vai dar um momento para experimentação. Então, é importante que vocês sempre acessem de algum lugar que seja fácil de usar a ferramenta, tá? A gente, às vezes, divulga com antecedência, às vezes é surpresa. Mas, por exemplo, se a gente fizer lá em alguma web oficina de Canva, né? No computador é um pouco mais fácil de mexer. Então, sempre procurem entrar na web prática pelo computador, tá? Quando a gente tiver alguma web prática que vai demandar de vocês aparecer com câmera e microfone, especificamente para fazer alguma atividade, a gente também vai informar com antecedência para que quem não tenha microfone e câmera possa ou usar o celular ou tentar se preparar com antecedência, beleza? No mais, em relação à avaliação, vocês vão perceber, quando as unidades iniciarem, que as unidades têm avaliações das próprias unidades e a gente vai ter umas avaliações que são mais práticas, que são da unidade portfólio, tá? E a presença nas web práticas, ela sempre vai ter um peso lá pequenininho na média final também de cada unidade, tá?
Cronograma do curso. Alguém já deu uma olhada nesse cronograma monstruoso aqui, lá na sala de ambientação, no suporte ao aluno? De início, talvez seja complicado de entender, tá? Mas, basicamente, o que vocês vão ter que prestar muita atenção aqui, e tem um vídeo lá que eu explico esse cronograma, é prestar atenção nessas datas que tem um W, porque essas datas que tem um W são as datas previstas para os nossos encontros ao vivo, tá? Que são os dias que vocês vão ter que entrar numa sala como essa. São poucos encontros ao vivo, tá? A gente aproveita essas web práticas, não é para fazer resumo do conteúdo que está na sala, não é para dar uma aula expositiva, a gente faz oficina. Então, tem que estudar o conteúdo que está no ambiente virtual e não esperar só as aulas ao vivo para isso, tá? Porque as aulas ao vivo, a gente aproveita o que o ao vivo tem de melhor, que é interagir entre a gente, experimentar, praticar com suporte. Hoje, por exemplo, está acontecendo aqui a aula inaugural, que é a web prática aqui do dia 25. Na semana que vem, a gente já tem uma outra web prática, ó, 4 de março, tá? Então, semana que vem, quarta-feira, também já temos aula ao vivo aqui. Depois a gente vai ter um buraco aqui de 2 semanas e tem uma outra web depois, lá no final do mês, certo? O que vocês podem ver pelo cronograma também? Deixa eu ver, não vai dar para ver muito bem aqui, né? Mas tem o início de cada unidade curricular e quando que ela finaliza, tá? Então, quando vocês estiverem em dúvida se vocês estão atrasados ou não, dá sempre uma olhada no cronograma e aqui tem as datas gerais, principais do curso, não tem as datas das atividades pequenas que ficam dentro de cada unidade, tá? A gente acostuma falar unidade curricular, as unidades curriculares são as disciplinas, tá bom? Depois vocês entram lá na ambientação e no suporte ao aluno e deem uma olhada com calma nesse cronograma. Só reforço que quarta-feira que vem a gente já vai se ver de novo, tá? Não vai dar nem dar tempo de ficar com saudades. E agora, então, vamos apresentar para vocês quem está nos bastidores de todo esse curso, que é um curso mais concorrido da instituição, os professores. O professor Rogério, que é essa pessoa muito linda que está aqui, ele está de licença para capacitação, então ele não está na aula inaugural com a gente hoje, tá? Mas ele vai participar com vocês e com a gente de todos os momentos do curso, beleza? Então, depois a gente explica mais aqui como são as coisas do Rogério. Mas, em vez de vocês conhecerem os professores, assim, falando deles mesmos, eu acho que seria legal os professores se apresentarem falando das disciplinas aí, né, que eles curtem ministrar. Então, vamos começar aí para vocês verem e entenderem também quais são essas disciplinas. Temos aí no primeiro semestre, Educação Inovadora, como primeira unidade curricular. Professor Douglas, e aí, essa unidade curricular é boa? E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa? Não, ela não é boa. Ela simplesmente é a melhor de todas. Que me desculpem meus colegas, professores queridos. O conteúdo é muito massa da disciplina. A gente vai ver exemplos de inovação, inspiradores, mindset de crescimento, para potencializar o nosso comportamento inovador. A gente vai ver método para inovar, veremos design thinking, e esse método para inovar, essa abordagem para inovar é a alma, é a base para o desenvolvimento do portfólio de vocês, que vai ser o TCC. O Prof. Luiz vai falar já sobre isso também. Vamos ver tendências na educação. Enfim, gente, a unidade curricular, a primeira, que vocês vão fazer junto comigo e com o Prof. Luiz, é a alma do curso. É a melhor de todas. Desculpa aí. Não, Douglas, não é porque a primeira que é a melhor, tá? Eu vou dizer que a melhor é transformação digital, uma unidade completamente nova, renovada para a oferta desse ano. Ninguém antes na história desse curso teve a unidade do jeito que vocês vão ter, porque ela foi completamente modificada. Em tempos de IA, um curso de tecnologias para educação, transformação digital é sim o coração. Essa sim é a chave do nosso curso. Então, nessa unidade, vocês vão entender um pouco dessa dinâmica, dessa transformação digital, o que muda, se é só na informação, se é nos processos, se é na relação entre as pessoas. E aí a gente vai ver um pouco desse ambiente digital e um pouco dessa transformação. Pegar um pouquinho ali já de introdução de IA, que o professor Rogério trabalha muito bem, ele não está com a gente aqui hoje, mas vocês vão ver que ele é o nosso droga, já confundi, rei da IA, muita vogal.
ele sabe tudo de inteligência artificial, ele é fera mesmo, tá? Mas, em comparação à educação inovadora, eu diria que a transformação digital tem tudo para ser a melhor do curso, hein? Só perde para ensino híbrido, né? Luiz e Douglas, ensino híbrido, gente. Depois da pandemia, só o que se falou foi ensino híbrido. Eu acho que é a unidade assim com mais interesse. E lá a gente vai falar, não vai só falar de ensino presencial, ensino online, como é que a gente pode integrar essas duas modalidades, mas a gente vai falar e também de usar a tecnologia, de integrar a tecnologia na educação. Então, tudo que os profs falarem nas unidades anteriores, a gente vai usar mesmo em ensino híbrido, tá? Então, eu espero vocês para essa unidade. A gente vai tentar colocar estratégias de como ensinar melhor, como é que a gente pode aprender melhor e como é que, de fato, a gente inova em sala de aula, tá bom? Então, é lá no finzinho do primeiro semestre que vocês vão ter a melhor unidade curricular, com certeza. Boa noite, pessoal. Então, o que os profs falaram agora, né, a gente pode considerar que é uma grande fake news, porque a melhor unidade curricular é Portfólio 1. Todos os conteúdos que vocês vão ver nas unidades curriculares anteriores são maravilhosos, são muito importantes, mas melhor ainda vai ser colocar a mão na massa, né, e trazer esses conteúdos para a prática. Então, nessa unidade Portfólio 1, cada um vai trabalhar num projeto individual a partir de um desafio que vocês vão escolher e cada etapa vai compor o TCC. Então, vocês já vão estar trabalhando para fazer o TCC de vocês ao longo do semestre, tá bom? Então, eu vou dizer que essa é a primeira cereja do bolo. E, claro, né, gente, assim, ó, depois desse primeiro semestre, que vocês vão fechar aí com o ensino híbrido, no segundo semestre a gente começa com a melhor de todas as unidades, que é a de produção de conteúdos digitais. Em época de inteligência artificial, tem alguma coisa mais legal do que a gente aprender como que a gente pode produzir conteúdos digitais com o apoio da inteligência artificial? E aí a gente poder usar a nossa criatividade para explorar essas ferramentas e produzir conteúdos digitais interessantes, com um bom design. E além de tudo, gente, nessa aula a gente não fala só de tecnologia, a gente fala também de storytelling, gamificação, design gráfico, design instrucional, acessibilidade. É a unidade onde vocês vão aprender de fato a produção de conteúdos digitais. Então, acho que essa aqui, o curso podia acabar aqui, mas aí a gente tem mais umas coisas aí pela frente. Ai, olha... Vamos ter que parar isso aí, pelo amor de Deus. Não, tem coisa melhor pela frente ainda, Sabrina. Produção de conteúdos digitais, eu vou dizer que é legal também. A Sabrina e eu somos designers, a gente realmente gosta de trabalhar isso, né? Mas eu vou dizer que interação digital, que é essa cesta aqui, ó, bonitona que vocês estão vendo, também é uma unidade completamente remodelada, nunca antes vista na história desse curso. Eu só peguei as remodeladas. Então, vocês vão ter coisas assim... Quero dizer uma coisa, que o Luiz ficou com as novas. Eu não tinha percebido isso. Eu percebi agora. Mas, ó, panela velha, né, Luiz? Olha só. Não, mas interação digital, então se vocês forem pensar que produção de conteúdo, vocês vão estar ali transpondo conteúdos, informações, usando ferramentas de autoria, mas interação digital é algo que é essencial se vocês forem pensar em educação, porque é onde a gente está, né? Tecnologias para educação profissional. Não existe educação sem interação social, sem interação entre pessoas e, no caso do digital, sem interação das pessoas com os dispositivos. E então a gente vai entender o que é esses tipos de interação e como fazer essa interação ficar melhor, como estimular a socialização entre as pessoas, como se comunicar no ambiente digital. É uma unidade que é cada vez mais importante, porque cada vez mais as pessoas artificializam um pouco essa relação e a gente vai trazer o humano aqui para dentro da interação digital, que é também uma coisa muito importante na educação. Então, interação digital, não podia terminar o curso antes dessa, essa daqui realmente é uma unidade curricular essencial. Vai dizer, Douglas. É boa, mas chega. Agora eu vou falar aqui em nome do prof. Rogério, mas antes uma coisa. Olha o que acontece, eu estava pensando aqui, o que acontece com os times de futebol que vão bater pênalti?
quem que sempre fica quem que é o primeiro e quem sempre fica para o final? Não é o melhor batedor de pênalti do time? Estou certo ou estou errado? Então é o seguinte, ó, vou falar uma coisa para vocês. É a mais robusta de todas essa unidade curricular, tecnologias para gestão. Como planejar a aula inteira com IA, com plataformas novas, Big Data, Big Data, Learning Analytics, ferramentas como o Trello, que o prof. Rogério manja demais para gerenciar projetos educacionais, para gerenciar o nosso contexto educacional. Então, assim, ó, realmente imbatível. É isso aí. Bora! Pessoal, de novo, nada disso seria possível, né? Ou de nada adiantaria se a gente não pudesse trazer a teoria para a prática. Então, todos falam muito, é tudo muito importante, mas a prática também ela é essencial, né? Então, os recursos educacionais que vocês vão desenvolver nessa unidade curricular Portfólio 2, elas vão fechar o TCC de vocês. Então, vocês vão colocar a teoria na prática, né? E ainda por cima consegue finalizar o TCC. Então, aqui a gente tem a segunda cereja do bolo. Gente, eu vou dizer que eu concordo com todos vocês. Todo mundo vai ganhar, ninguém vai perder. Essa brincadeira que a gente faz aqui realmente fica parecendo que cada um é dono da sua disciplina, mas no fim vocês vão ver que está todo mundo em todas. Então, acho que isso é uma coisa que vocês vão perceber ao longo do curso, que todos os professores entendem um pouquinho de todas as unidades, cada um com a sua especificidade, é claro, mas a gente trabalha de uma forma muito integrada e a gente espera que vocês também integrem os conhecimentos que vocês já trazem com a gente ao longo desse percurso, tá? Eu sei que tem muita gente aí que tem muita experiência legal para compartilhar, a gente vai ter bastante oportunidade para isso. Como a Marcela já adiantou de portfólio, e eu não tinha nenhum slide muito específico para falar aqui, eu não quero assustar vocês falando de TCC, mas TCC é quase uma palavra que nem existe nesse curso, porque o TCC é o portfólio. Então, vocês vão perceber que na unidade de portfólio 1 e de 2 e a 2, que acontece ao longo de todo o semestre, vocês vão fazer ali pelo menos 3 produções. Fechou aquelas 3 produções, vocês têm a primeira parte do portfólio. Fechou as outras 3 produções, vocês têm a segunda parte do portfólio. O TCC vai ser o quê? Apresentar esse portfólio, que é basicamente um mural com essas produções, tá? Então, o portfólio ele é bem mais tranquilo. Por que a gente optou por esse formato de trabalho de conclusão de curso? Porque o nosso curso de tecnologias para educação, apesar de a gente ter uma base teórica robusta, de a gente fazer bastante pesquisa, a gente espera, e está lá no objetivo do curso, que vocês saibam experimentar, explorar e trabalhar essas tecnologias e metodologias para frente, seja em ambiente escolar ou não, tá? Vocês vão ver que tem várias formas de utilizar essas tecnologias depois. Então, a gente, querendo trabalhar essa cultura de experimentação, a gente acredita que apresentar um portfólio aí de produções e experimentações vai ser realmente muito melhor do que necessariamente escrever um tratado teórico, alguma pesquisa sobre o assunto, tá? É um formato muito legal e é um resultado bem bacana, tá? No final também tem um relato de experiência, a gente vai ter... A próxima web prática vai ser só sobre isso, né, Douglas? Para explicar um pouquinho essa dinâmica do que é esse portfólio. Mas aí já para vocês não se assustarem em relação ao TCC, tá? Uma coisa que a gente pode acrescentar, né, Luiz, é que o objetivo desse curso, a gente vai falar muito sobre como trazer as tecnologias para a educação, para propostas formativas, né, para o ensino e a aprendizagem. Então, quando a gente idealizou o curso, né, e o Luiz bem disse aí, ano que vem vamos fazer 10 anos de curso, a nossa proposta sempre foi o como. Como que a gente pode trazer as tecnologias para a educação, e vocês vão ver que o material que está no Moodle, a gente procura complementar com as web práticas, tentando trazer sempre esse como que a gente pode fazer isso, e todas as unidades curriculares seguem essa linha, né? Tem esse princípio, e o portfólio eu acho que é o que concretiza mesmo esse princípio que todos nós tivemos aqui desde o começo do curso, em suas muitas variações, mas sempre tentando trazer esse como. Por isso, a participação de vocês na web prática é muito importante e que vocês, preferencialmente, estejam com o computador. Então, vou frisar isso mais uma vez, para poder participar da prática com mais tranquilidade, tá?
Bom, gente, mas eu acho que os professores já falaram demais, né, sobre o curso, então eu vou pedir para os professores um minutinho aí de licença, se vocês puderem agora dar um espaço para quem realmente tem propriedade para falar sobre isso, que é quem já fez isso, quem já passou por esse processo. Então eu vou convidar aqui, eu não conferi se todos já estão na sala, mas o Edivaldo, a Daniela, o Alan e o Ednei, todos vocês podem abrir a câmera ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou fazer pergunta para vocês e aí vocês podem comentar um pouquinho aí como que foi a experiência. Vou aguardar vocês abrirem a câmera aí e eu vou dar o espaço aqui. Olha lá, Daniela, o Ednei. O Alan e o Edivaldo estão por aí? Deixa eu conferir aqui. Aí, tá aí também. Por enquanto vocês estão com o microfone fechado. O Edivaldo acho que não apareceu, mas aí a gente já vai direto para a Daniela. Depois, se ele aparecer, ele pode comentar. Então, não sei se vocês preferem conversar ou vocês preferem falar um depois do outro. Por mim, tanto faz. O que decidir para mim está decidido. Boa noite a todos. Tá. Para vocês verem que realmente não é nada muito combinado, assim, não é tudo voluntário, não rolou Pix nenhum aqui, né? Mas eu vou pedir para a Daniela começar, então, e contar um pouquinho como foi a experiência dela no curso e dar alguma dica aí para vocês terem um bom proveito na experiência. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui participando com vocês e assistir esse comecinho, deu uma saudade. Parabéns para vocês são muito sortudos de terem sido selecionados. Esse curso é realmente uma experiência muito, muito gratificante, muito significativa, e a gente não fala para agradar ninguém, é porque realmente é uma experiência transformadora. É uma experiência repleta de desafios, no meu caso, né, eu vejo dessa forma, mas colegas compartilharam experiências, relatos semelhantes, repleta de desafios, mas também muitas novidades na área do conhecimento e que transformou, assim, abriu a minha mente. Eu sou uma mulher já de 47 anos, então tinha um pouco de medo de não conseguir acompanhar, mas foi muito revelador a forma como tudo foi sendo conduzido, principalmente pela equipe de professores, o suporte que é muito contínuo, né? Nunca a gente fica sem ter alguém que apoia a gente no processo. Então, essa experiência rica em aprendizado, ela pode ser vista, a meu ver, assim, de uma forma não só com relação ao conhecimento, mas ao desenvolvimento pessoal também e profissional, né? Se eu posso dar alguma dica, talvez eu daria 2. Planejem os estudos para não deixar as coisas acumularem, porque tem datas, né, de entrega das atividades, e daí, se não tomar cuidado com isso, embola todo o meio de campo. E se vocês puderem separar nas suas agendas os dias das web práticas, participem, porque as web práticas são incríveis. Vocês vão amar, tenho certeza. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Vamos na sequência do slide aqui. Alan, pode ser? Pode sim. Boa noite a todos. Então, eu vendo aqui o pessoal começando, me lembrou minha primeira vez, que eu estava cheio de insegurança, medo, né? Não sabia como é que era, não fazia ideia se era difícil, se ia ser complicado, se eu ia conseguir me adaptar. E me fui surpreendido, né? Porque a forma como os professores fazem aqui, as dinâmicas, e eu achei leve, né? Achei prazeroso fazer. Então isso me surpreendeu muito, porque a gente vai fazendo as atividades, participando da dinâmica, e no final do ano a gente vê que está pronto nosso portfólio. Então, assim, é impressionante. Eu fiquei muito surpreso. Eu acho que a galera que tá aí, eu tô vendo o pessoal comentando aí, que alguns estão com medo ou não, eu também tive, né? Mas com o passar do tempo, assistindo às aulas, conversando com os professores, né? Perturbava o pessoal lá no WhatsApp, fui me adaptando e fui conseguindo, né? E dica que eu posso dar, eu fazer assim, por mim. As aulas, o material tá lá no portal, né? A parte teórica tá no portal. Então, ali você pode ver quantas vezes quiser.
O que eu não perdi era o web prática. Isso para mim era fundamental. Eu mudava minha rotina para assistir o web prática, porque ali o professor estava na prática, né? Os recursos, como que faz, a maneira que se faz, porque tem recursos que alguns vão conhecer e outros que nunca vão conhecer esses recursos. Uns a gente vai melhorar, outros a gente já conhecia e vai adaptar. Então, assim, é muito importante, né? E para mim, esses web práticos foram fundamentais. E outra coisa também, para finalizar aqui, não deixa acumular, gente. Eu, por exemplo, assim, daqui a 15 dias vai ter o web prático. O que eu podia adiantar, eu já adiantava. O material teórico para ler, ou as atividades ali, os testes, os exercícios, o que eu podia fazer, eu adiantava para ficar tranquilo, me concentrar na web prática ali, que ali sim o professor ensinar os materiais, as P1, né, as dinâmicas. Então, para mim, isso foi fundamental, tá? E quero agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco aqui, e boa sorte a todos os alunos aí que vão começar, tá? Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Não saiam ainda que eu tenho uma pergunta final para vocês depois da fala do Ednei, tá? Ednei, pode fazer o seu relato aí. Olá a todos. Inicialmente me sinto muito feliz de reencontrar vocês, os professores, ver que tem uma nova turma pronta para iniciar esse processo, alguns com medo, como eu vi aqui no comentário, mas eu posso dizer uma coisa: deixem totalmente o medo de lado. Foi bom entrar aqui e já ver a harmonia entre os professores, porque é isso, é um percurso bem leve, é um percurso que nos deixa, de fato, a sensação de pertencimento. Então, eu acredito que, se eu pudesse resumir todo o meu trajeto pelo curso e com a experiência entre os colegas, seria realmente pertencimento, né? E a dica que eu poderia deixar para vocês, para além das que os colegas colocaram aqui, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. As leituras, os grupos de WhatsApp, as trocas com os professores. Eu tive a felicidade muito grande de participar do grupo de extensão do professor Douglas. Então, para uma especialização online que tem muitos tabus por trás e as pessoas criticam muito, né, e que nós vemos críticas nesse formato, a nossa especialização, eu digo nossa, porque ainda me sinto parte, né, saí dela, mas ela não saiu de mim, é justamente isso, essa integração, esse pertencimento, esse calor humano. Então, construam, né, individualmente, mas sem esquecer que vocês têm colegas que, mesmo através de telas ou pelo WhatsApp, estão ali, passando pelos mesmos desafios e também têm conhecimentos para colaborar, e ultrapassem o limite dessa tela, né? Para quem gosta de escrever, eu até acrescento: tentem produzir para além, né, das disciplinas, para além dessa experiência, compartilhem isso com a comunidade acadêmica, com os locais de trabalho de vocês, né, e façam com que esse trajeto seja, sim, proveitoso, leve, construtivo, levem as transformações que vocês conseguirem para todos os espaços, vale muito a pena, e eu fico muito feliz de ter construído aqui com os meus colegas que estão presentes, aqueles que não puderam participar desse momento, e com os professores que, sem dúvida alguma, deram abraços muito, muito, muito apertados, mesmo à distância. Eu sinto muita falta de vocês. Um grande abraço e brigadão pelo convite, pela confiança. Estamos aqui. Muito legal, Ednei. Obrigado, Daniela, o Alan e o Ednei pelo depoimento. Como eu falei para vocês, é sempre interessante ouvir de quem participou do curso, né? E vocês provavelmente vão ver essas carinhas, talvez eles sejam banca de vocês lá no portfólio final, porque isso é algo que a gente também pratica aqui. Os egressos são banca dos alunos da turma seguinte, nem todos, né? Só os tops dos tops, tipo esses daqui que vocês estão vendo hoje. E aí, antes só de vocês se despedirem, eu queria pedir se vocês pudessem rapidinho, assim, contar só para eles terem uma ideia, porque portfólio fica tão abstrato, vocês falarem rapidinho qual era o desafio, o que vocês trabalharam ao longo do curso, assim. Pode começar, Daniela, se quiser. Eu sou administradora e sou psicóloga, então eu, junto com a minha orientadora, que foi muito excelente, ela me ajudou em todas as etapas, não só ela, né? Todos os professores auxiliam a gente, mas a nossa orientadora eu acho que está mais perto, mais junto com a gente. E na psicologia tem um assunto que é muito importante, eu considero hoje, que é o desenvolvimento de habilidades sociais de crianças e adolescentes. Então, o meu desafio era como desenvolver psicólogos e psicólogas na educação básica de ensino, para poder desenvolver dentro das escolas o conceito de habilidades sociais para crianças e adolescentes na educação básica.
Foi difícil, primeiro, para conciliar, porque a gente vai muito cru, né? Para essa experiência, e a orientação é muito importante para a gente ir alinhando o conceito, como é que a gente vai aplicar isso, as ferramentas, né, na jornada toda. Foi surpreendente algumas etapas, eu achei que eu não ia conseguir, até uma aluna colocou lá que tá com medo, eu também tava, eu fui com medo mesmo, mas muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir, pensei em desistir, e falei, não vou desistir não, e aí ia lá pedir ajuda, com questões tecnológicas. Então, assim, gente, a gente está falando de um marco civilizatório, a tecnologia é um marco civilizatório, a inteligência artificial, e é tudo novo para todo mundo. A gente está participando dessa especialização, é um recurso muito importante para a gente aproveitar, entender, ampliar o nosso repertório nesse sentido. Então, não tenham medo do portfólio. No fim, ele fica lindo. Se vocês puderem, deem uma olhadinha lá nos links, porque é a cereja do bolo, eu acho. Professora Marcela não estava tão errada, então, quando falou que o portfólio era a cereja do bolo, né? Vou passar para o Alan falar um pouquinho do trabalho dele. Então, eu sou assistente de alunos, né? Trabalho no Colégio Federal Seturno, que fica no Rio de Janeiro, localizado em Seropédica. E eu observei lá que muitos alunos não usam os uniformes. E o uniforme é pertencimento, é identidade. É muito importante o uso do uniforme, né? Se acontecer alguma coisa com algum aluno fora dela, né? Ou dentro, né? Lógico, a gente tem como identificar, tem como ajudar, tem como auxiliar. Então, eu identifiquei isso. E aí, o meu desafio foi pensando nisso. Falei, como a gente pode usar tecnologias digitais para conscientizar esses alunos a importância dos uniformes? E foi assim que eu pensei. Meu público foi o terceiro ano, porque lá no Colégio Federal é o seguinte, o terceiro ano é a turma que já está se formando, então eles são tipo, o pessoal olha eles como exemplo. Então a galera que chega no primeiro ano tem que olhar para eles e ver, pô, esse pessoal está uniformizado. Então se a gente conseguir colocar o pessoal do terceiro ano para usar os uniformes direitinho, todos os dias, o pessoal do primeiro ano também vai olhar isso e vai começar a fazer. Então eu fiz pensando nisso, meu desafio, e lógico, a gente pegou as tecnologias aqui que os professores foram passando para a gente, fui adaptando, né? Tive algumas dificuldades, porque tem pessoas que têm preguiça de ir lá na hora de falar, de votar, de dar opinião, mas a gente conseguiu ali fazer os testes, conseguir adaptar as tecnologias aos desafios. Tem um aplicativo que eu usei que foi muito importante, mas foi o melhor. Não sei se eu posso falar aqui, né? Então não vou falar, mas foi um aplicativo excelente, um recurso que eu usei. Pode falar. Posso? O podcast foi excelente, entendeu? No meu caso, porque foi de maneira leve e tranquilo que a gente passou essa conscientização do seu uso dos uniformes, foi tipo um bate-papo. Então, assim, a galera que vai começar agora, e já é bom ir até ir pensando, né, no seu ambiente de trabalho ou onde for, para tentar já adaptar isso, né, o desafio. É bom ir pensando. Eu mesmo estava com medo, né, no início, mas eu pensei nesse desafio, mas ainda estava muito longe para mim. Falei, o que eu vou fazer? Qual recurso que eu vou usar? E aí, como falei, com as web práticas foi fundamental, porque as pessoas foram mostrando para a gente o recurso, e eu fui vendo, pô, esse recurso aqui dá para adaptar, dá para fazer de tal forma. Então, para mim, foi excelente e está sendo muito produtivo lá onde eu estou trabalhando. Teve um índice de melhora, porque a galera que entrou nova agora, que começou o novo ano, já está vendo o pessoal terceiro ano uniformizado, então já foi bem produtivo isso para mim, tá? E obrigado aí. Show. Muito obrigado, Alan. Pode falar, Ednei. Prontinho. Bom, gente, meu desafio foi algo assim diferente para a minha turma. Eu sou assistente social, trabalho cotidianamente com comunidades em situação de vulnerabilidade. Então, eu trouxe a inclusão, né, das tecnologias educacionais para esse ambiente, para os projetos sociais, de modo a contribuir com o empoderamento da comunidade, com o intuito também de promover a ampliação de conhecimento, de direitos sociais e toda essa temática, junto a essas pessoas beneficiárias, e contribuiu também com
o compartilhamento de informações com os colegas, com os profissionais que atendem a essas pessoas, né? Então, foi muito bacana ver que o material ajudou muito, todo o percurso foi essencial para eu me reinventar, para eu utilizar novos conhecimentos junto aos colegas de trabalho, junto à população atendida, e isso, sem dúvida nenhuma, desencadeia uma série de multiplicadores que se somam, né, nesse diálogo, mesmo não estando nesse processo formativo. Então, foi uma experiência fantástica e que, apesar de ter concluído o curso recentemente, mas vem comigo em cada planejamento, em cada ação, em cada diálogo, para que a gente possa contribuir o máximo possível com as comunidades em situação de vulnerabilidade, mas também com colegas que não tiveram a experiência de passar por cursos, né, como esse. Então, foi, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Maravilha, muito obrigado. Queria agradecer novamente vocês terem aceitado o convite de vir aqui numa quarta-feira à noite, sem compromisso nenhum, disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês, sendo que vocês já saíram do curso, já passaram por tudo isso, mas para poder ajudar a gente a receber os alunos que estão ingressando. Eu sei que vocês passaram por isso quando entraram e pode ter feito diferença para vocês, então eu espero que vocês também sigam daqui para frente com esse desejo de continuar trabalhando assim como vocês têm mostrado, né? Muito obrigado, Alan, Daniela e Ednei. Palma, gente, para os nossos egressos, especialistas em tecnologias para educação profissional. Valeu, gente. Aí estão convidados para acompanhar o resto da nossa aula, apesar de vocês já conhecerem um pouquinho, né? A gente muda algumas coisas, mas o que funciona maravilhosamente bem a gente mantém. Estão convidados para continuar aí. Eu vou só destacar que eu pedi para os três comentarem um pouco do tema do portfólio, porque esse é um receio que muita gente tem quando entra no curso. Não sou professora, não trabalho em escola, e agora, né? Vou conseguir aproveitar esse curso de um jeito legal? Vai, porque a gente trabalha tecnologia para a educação no contexto que você precisar ou pensar. A gente já teve, como vocês viram ali, assistente social, psicólogo, bombeiro, dono de lavanderia, advogado, professor de música, consigo nem lembrar de mais alguma coisa que não seja assim. Tem muita gente que desenvolveu trabalho na igreja. Se a gente for parar para pensar onde acontece a formação profissional, ela não precisa ficar restrita ao ambiente escolar, tá? Então, vocês vão ver, o Douglas comentou no chat ali, vocês vão entender um pouco melhor isso ao longo do curso. Mas só para deixar vocês mais tranquilos, né, quem não está num ambiente educacional formal, numa escola e tal, vai poder trabalhar com um projeto aí sempre associado a esse contexto de educação, mas tem uma flexibilidade bem grande aí para desenvolver esses portfólios, tá? Então, bem tranquilo, e como vocês puderam perceber, né, pelo que eles trabalharam, são 3 trabalhos muito diferentes entre si, né, e todos muito bons também. Agora que tivemos a fala dos egressos, eu acho que, peraí, que eu estou meio grandão aqui nessa tela, vocês viram que a gente vai desenvolver o portfólio, e a Daniela comentou muito bem que a orientação faz toda a diferença ao longo dessa jornada, né? Já que a gente começa a construção do portfólio desde agora. Semana que vem começou o curso, já começou a construção do portfólio, né? E aí a gente vai saber agora quem que vai acompanhar cada uma das turmas, cada um dos grupos, quem vai ser o que a gente chama de padrinho ou madrinha, que de um jeito formal seria o orientador e a orientadora, mas padrinho e madrinha faz mais sentido dentro da nossa dinâmica. Para cada um dos sabores de pizza, tá? Eu vou colar no chat aqui um link. Todos vocês sabem qual sabor de pizza vocês estão? A gente tem aqueles grupos que a gente separou. Eu mandei e-mail para vocês, está lá na ambientação. Eu vou colocar aqui, todo mundo vai falar assim e o link vai sumir, né? Mas tem uma aba aqui que chama Notas Compartilhadas. Eu vou colocar um link lá de um documento que tem a lista de todos os nomes e os sabores de pizza para vocês consultarem, tá? Então, vocês podem, se alguém não sabe o seu sabor de pizza, dá uma olhada ali antes. Eu vou dar uns minutinhos agora para todo mundo conferir, porque depois a gente vai fazer uma dinâmica com esses grupos separados e é importante que vocês estejam no grupo correto, tá? Porque esse grupo aqui é o grupo que já vai definir quem vai ser o padrinho ou madrinha de cada um. Então, quem não souber aí, anota.
Se alguém não conseguir ver, se alguém não souber, depois a gente entra em qualquer um e a gente se organiza, tá? Vou colar aqui no chat também para facilitar. Peraí. Aí. E aí lá na ambientação a gente explica, né? Por que sabor de pizza, mas esse campus, que é de onde o curso é ofertado, os principais eixos de atuação aqui, de formação, são gastronomia e turismo. Então, aqui a gente tem muitas cozinhas e a gente fica trabalhando aqui, a gente no computador, de repente vem o cheiro de alguma coisa muito boa que os alunos estão produzindo lá embaixo, e aí a gente trouxe um pouco dessa cozinha aqui para esse curso, mesmo que seja só o nome dos grupos, né? Deixa eu ativar aqui agora o nosso sorteio dos padrinhos. Alguém está reconhecendo aquela figura ali em cima? Eita, o Silvio já chegou. Vou fechar a minha câmera aqui, que agora a gente vai começar o sorteio dos padrinhos. E vamos ativar o nosso sistema ultratecnológico. Opa, bora. Bora. Agora tá funcionando. Boa, gente. Então vamos lá, a gente vai por ordem alfabética, tá? Lembrando que os grupos são calabresa, marguerita, pepperoni, portuguesa e rúcula. E nós também temos 5 professores. Vamos descobrir quem será o padrinho ou madrinha do grupo calabresa. Oi. Opa! Professor Rogério. Aê, Rogério. Rogério não está aqui. Uhul. Bom, quem aí é do grupo Calabresa? Rogério. Já anotem aí, pessoal que é do grupo Calabresa. O padrinho Quem é da de Calabresa vocês aí? Coloca no chat. é o professor Rogério. Oi! Vamos lá para o próximo? Quem é Segue do o grupo próximo. Marguerita? A gente vai para o Marguerita agora. 1, 2, 3 e... Quem será? Será que sou eu? Será que é o Douglas? Rogério de novo? Acho que sou eu. Marcela? Ou Sabrina? Ai. Aê! Oi, pessoal! Sabrina! Quem que é da Marguerita aí, gente? Mas, é claro. Ó, vamos fazer uma Marguerita maravilhosa esse ano, hein? Vamos lá! Uhul. Muito bom, pessoal da Marguerita, a madrinha de vocês aí, a professora Sabrina. Bem-vindos, Marguerita! Que legal! Vai ser a melhor turma esse ano. O Silvio aparecendo aí. Vamos lá, agora vamos saber o grupo Pepperoni. Ele é extremamente importante para essa fase. Quem é Pepperoni? Vamos ver. E agora? Será que é o professor Douglas? Douglas Pepperoni? Opa! Professora Marcela! A melhor pizza! Uhul! Pepperoni! Boa, galera da Pepperoni! Anota aí a madrinha de vocês, que vai acompanhar vocês do início ao fim do curso, professora Marcela. E agora, temos mais 2 sabores de pizza, hein? Quem vem agora, mas será? Portuguesa. Professor Rogério? Pode ser que vai repetir professor, né? Esse peão, às vezes. Eu não sei quem é. Será? Será que é o professor Rogério de novo? Não sei. Será? Quem falta? Será? Vai parar. Professor Douglas. Muito bom. Boa.
Quem aí é do grupo portuguesa, vocês vão ser aí... projetando aquilo que é teu, sugestões, coisas que são anteriores. Aí eu foco no resultado. Quando a gente foca no resultado, sem se dar conta... Achei que era o meu microfone, estava aparecendo uma televisão de fundo. Achei que era o Silvio. Ai, Silvio, faltou um grupo aqui, faltou o grupo Rúcula. Faltou? Quem faltou? Faltou o grupo Rúcula. Vamos ver. Vai, Pião. Roda o peu. Mas, professora, Sabrina. E agora? Quem será? Tem gente da Rúcula aí? É a caravana de onde? Oi! Olha lá, aqui. Vamos lá. Quem será? Será que o coordenador orienta alguém? Pode ser que vai repetir. Chegou! Aí, pessoal da Rúcula. Desculpa que vocês não puderam escolher os sabores, mas a gente garante que as orientações não têm nada a ver com sabores. A minha orientação não é nem um pouco amarga. Vai dar tudo certo. Ai. Peraí, aqui. Deu. Todo mundo anotou aí quem é o seu padrinho, sua madrinha? Todos acordados ainda? Beleza. Muito bem. Então agora, gente... Opa! Calma aí. Aqui. Agora, gente, a gente vai para um momento de dinâmica aqui, tá? Então, a gente vai ter dois momentos de dinâmica. E essa primeira dinâmica é um mapa mental colaborativo. Para explicar essa dinâmica para vocês, eu vou convidar a excelentíssima professora doutora Sabrina Bleicher, que vai explicar para vocês um pouquinho de como é que a gente vai trabalhar, tá? E é legal que vocês já vão ver bem como que funciona a nossa web prática, que às vezes também dá bastante coisa meio esquisita, assim, mas vai dar certo. Vai lá, professora Sabrina. Isso. Nem sempre funciona, né, professor Luiz? É raro, mas acontece muito. Gente, então a gente comentou ali, né, quando a gente estava falando das unidades curriculares, das web práticas, do curso, que sempre a gente tenta aproveitar o momento em que estamos aqui, ao vivo, juntos, né, para fazer uma prática. E a aula inaugural não seria diferente. Então, se posicionem aí nas suas cadeiras, nos seus computadores, e vamos começar aqui com a nossa primeira prática do nosso curso de especialização. Fiquem bem tranquilos que os profs estão acompanhando vocês no chat para tirar todas as dúvidas, tá? E a gente sempre começa a prática depois de fazer toda a explicação de como vai ser, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou explicar, né, tudo que a gente vai... Como é que a gente vai fazer essa prática, e aí depois a gente vai fazer a prática de fato, tá bom? E qualquer dúvida no caminho, podem interromper e também perguntar no chat que a gente vai explicando. Então, vamos lá. Mapa mental colaborativo. Quem já fez? Coloca aí no chat. Eu já fiz. Ó, Luciana já fez. Então, ó, o povo todo já fez, uma parte já fez, tem quem não fez. Mas então, muitos vão fazer mais uma vez e talvez agora de uma outra forma, né? Quem fez individual agora vai poder fazer de uma forma colaborativa. Temos aí uma parte que fez, outra parte que não fez. Bom, certamente dessa maneira aqui, né? É provável que vocês ainda não tenham feito, mas como muitos já sabem, né? E já praticaram, então vão saber o que é o mapa mental, né? O mapa mental, como está escrito ali, né? É uma técnica que permite a gente organizar e interligar ideias. A gente começa com um tema central que vai sendo ampliado conforme novas ideias surgem. No fundo, gente, é um esquema simples que permite que a gente organize informações complexas. Como nós estamos aqui agora, vamos ver quantas pessoas temos na sala, 83 pessoas na sala, para a gente trabalhar de forma colaborativa, né? O mapa mental é uma excelente estratégia para a gente conseguir visualizar diferentes opiniões e funciona sempre muito bem quando temos muitas pessoas, muitas ideias, temas complexos e a gente quer organizar isso aí.
A carinha do mapa mental geralmente é essa aqui que está aparecendo no slide, né? A gente tem um tema central, desse tema a gente vai associando conceitos, explicações, outros temas, tá? E assim organizamos as ideias. E aí, o que é que a gente vai fazer então? Bom, cada turma, cada grupo de pizza, né, junto com os seus orientadores, que, né, agora o peão nos revelou quem são, vão criar um mapa de talentos. Mapa de talentos, quem já fez? Mapa de talentos colaborativo, quem já fez? Coloca aí no chat, por favor. Eu! Obrigada, Luiz, pela sua participação. Então, hoje a gente vai fazer um mapa de talentos colaborativo usando a ferramenta Miro. Então, vamos ver também aí quem que já usou essa ferramenta, Miro. Quem conhece, já usou, já testou, já trabalhou com, né, de uma forma colaborativa com o Miro. Alguns já ouviram falar, outros já usaram. Então, eu vou pegar a nossa frase do Alan ali, do Alan, né, que eu gostei muito. Ele disse assim, às vezes a gente já conhece a tecnologia, a gente adapta para outros contextos e vê essas possibilidades. Então, para quem já conhece, vamos tentar fazer isso aqui. Bom, nesse mapa de talentos colaborativos, cada um vai procurar o seu nome, tá? Vocês vão entrar lá no mapa, procurar o nome e inserir 3 talentos, que pode ser 3 características, 3 coisas que você faz muito bem, tá? Não se apeguem ao termo talento, mas são 3 características, aquilo que as pessoas dizem, poxa, você é muito isso. E aí, vão colocar lá as 3 características, ou talentos. Como que vai ser o passo a passo, tá? A gente vai acessar o mapa da sua turma, né? Cada um da sua turma de pizza, do seu grupo de pizza. Vocês vão conferir, né, se está correto, quando vocês entrarem no link, vejam lá, estou de fato no Margherita. Ok, estou de fato no Calabresa. Perfeito. Vão procurar um nome e inserir as características. Como vocês vão inserir as características? Olha só como vai ser a carinha do mapa aqui, ó. Esse aqui, né, o professor Luiz, que é o coordenador do curso, ele puxa sempre para o lado dele aqui, né? Colocou o mapa do grupo Rúcula. Já disponibilizou aqui para a gente, olha lá. Aí, ele já tem o nome de todos os alunos do grupo Rúcula, que estão aqui, e agora ele também colocou o nomezinho dele ali. Essa vai ser a carinha do mapa. Vocês vão entrar lá, ver se o nome de pizza está certo e procurar o nome de vocês. Quando vocês clicarem no nome, vai aparecer um maisinho do lado, ó. A hora que vocês clicarem no nome, vai aparecer. A hora que aparecer esse maisinho aqui, vocês vão poder escrever alguma coisa. E aqui vocês escrevem o primeiro talento de vocês, tá? Depois de escrever o primeiro, clica no nome de novo e vai aparecer de novo o maisinho. Sempre que vocês clicarem no nome de vocês, vai aparecer o maisinho ali do lado. Clica no mais e coloca o segundo talento. Depois, clica no nome de novo, coloca o outro talento, tá? Ó, também vocês podem escrever os 3 talentos na mesma caixinha, não tem problema nenhum. O que importa aqui, gente, nessa dinâmica, é que vocês, próximo ao nome, ou ali vinculado ao nome, escrevam 3 características, tá? Importante, muito importante, atenção todo mundo aqui. Cuidem para não apagar o do coleguinha, tá? Quando a gente trabalha colaborativo, a gente sempre corre esse risco, né? Como estamos em muitos aqui, é possível que um apague o do outro. Também se apagar, a gente resolve, mas vamos tentar não apagar. É importante quando todas as vezes que vocês forem fazer as práticas aqui, tentem fechar as outras abas, tá? Fecha os pop-ups. Vocês não vão precisar fazer login para acessar o mapa. Podem fazer com calma, tá? E fechem aí as outras abas que eventualmente vocês tenham no computador para poder trabalhar com tranquilidade. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu ia só fazer um comentário, Sabrina. Se tiver alguém que está só no celular e tentar acessar o link pelo celular, pode ser que no navegador do celular não dê para vocês inserirem as caixinhas, os balões ali. Em alguns navegadores vai, em outros não. Lembrando que não precisa fazer login, tá? Entrou com login, qualquer um mexe. Por isso, cuidado para não apagar dos outros. A gente não colocou os links ainda da Elita dos mapas. Se alguém tiver pelo celular e não tiver conseguindo colocar as características,
pode segurar apertado em cima do nome, que daí vai ter a opção de adicionar um comentário. Não é o jeito ideal, que é o que a gente previu aqui para a prática, mas pelo menos você consegue comentar em cima do seu nome e colocar ali as características. Também pode usar essa forma caso não esteja funcionando da outra, tá? E o último reforço é que toda prática, experiência numa plataforma que ninguém nunca usou, nem sempre vai dar 100% certo. Se alguém não conseguir fazer de algum jeito, não se preocupa, ninguém vai reprovar na aula inaugural. Não é essa a ideia, tá? A ideia é experimentar e nem sempre toda experimentação vai dar totalmente certo. O importante é a gente ter tentado, tá? Aí lembrando que sempre nas práticas, então a gente explica primeiro e depois libera o link e libera a atividade para vocês fazerem, tá? Então, Adelita, é por isso que você ainda não acessou o mapa, porque a gente ainda não disponibilizou o link, tá? Alguém tinha levantado a mão. Ficou com dúvida aí? Apareceu aqui para mim que alguém tinha levantado a mão. Não? Tá. Ah, Gabriela, é isso mesmo. Ah, tá. É sem querer. Tá bom. A gente vai dar 10 minutos para essa atividade, tá? E vamos acompanhar vocês lá no mapa, né? A gente vai estar olhando vocês também. Qualquer eventualidade a gente comunica aqui na sala. A gente vai dar 10 minutinhos e aí a gente volta e chama vocês de novo aqui. Vocês vão clicar no link, vai abrir uma aba no navegador, não precisa sair aqui da webconf, tá? Vão na outra aba, preenchem o mapa e depois a gente chama vocês aqui. Vamos lá? Então, olha lá. Agora, né, a prof. Marcela vai colocar para vocês aí o link do mapa no chat. E aí, cada um dentro do seu grupo, né, identificando aí o grupo em que está, vai poder colocar os seus talentos, as suas características lá no mapa mental. Tá? Entre somente no seu, não há necessidade de entrar nos outros sabores de pizza. O professor Luiz colocou ali uma informação importante. E, se alguém não conseguir, chama a gente aqui, que a gente está aqui à disposição. Tá? Pode rodar os 10 minutos, por favor. Sabrina, boa noite. Você pode repetir, por gentileza, seriam 3 talentos que a gente tem? 3? Isso. Três talentos ou características. Tá, Luciana? Aquilo que você acha que você faz melhor ou que as pessoas te dizem, poxa, você é muito organizada, muito criativa, muito, sei lá, né, muito, né, o pessoal está colocando ali, ó, acolhedora, muito gentil, muito curiosa, muito divertida, muito alegre, muito, Certo, obrigada. né, coisas desse tipo. Entendi, obrigada. Isso, não precisa ter relação com tecnologia, tá? Pode ser assim, eu faço um feijão maravilhoso, é um talento seu. Isso, exato. É como se fosse apresentação pessoal mesmo.
Pessoal, ó, é clicar no seu nome, vai aparecer um mais do lado, e aí você consegue colocar os seus talentos, tá? Cliquem só no seu nome, procura o nome e clica lá. Eu vou dar uma verificada, a não ser que alguém tenha... acho que alguém acabou clicando e inativando os negócios. Por isso que a gente reforça. Cuidado para não mexer no dos colegas, tá? Isso mesmo, Luiz. Também aconteceu lá no Marguerita, de selecionar todos e aí bloquear o acesso dos demais. Para vocês moverem o mapa, usem o botão direito do mouse. Então, vocês podem clicar e mover a tela de um lado para o outro, tá? Eu não sei se quem está selecionando todos de uma vez, mas isso acaba bloqueando os coleguinhas. Se não der para acrescentar ali também, escreve em algum lugar onde tem o espaço e coloca o seu nome junto, acrescenta como post-it, é um grande quadro. Coloca aí do lugar que você conseguir, depois a gente socializa. Bem legal, gente. Nós estamos aqui com a tela principal, né, Prof. Sabrina? E aí dá para ver o pessoal tudo aqui trabalhando. A Prof. Sabrina está compartilhando uma das telas e eu estou aqui acompanhando no meu computador o mapa mental da portuguesa. Todo mundo junto aqui trabalhando, a princípio, está andando. Essa é uma primeira experimentação, né, gente, para vocês sentirem um pouquinho da pegada do nosso curso. Então, todas as web práticas vai ter alguma ferramenta assim online que a gente vai trabalhar, né, Prof. Sabrina? A ideia de hoje é, claro, aos pouquinhos iniciando vocês nesse nosso método de trabalho, né, de aprendizado e de ensino, e aos poucos vocês vão pegando, fiquem tranquilos, tá? E aí a gente está experimentando tecnologias que vocês vão poder aplicar também no contexto de vocês, é claro. Isso, esse é o objetivo, né? A gente trabalhar juntos e poder trabalhar de forma colaborativa. Claro que quando todos acessam ao mesmo tempo, a gente pode ter, como aconteceu, né, em alguns mapas, de repente um seleciona tudo, aí o outro não consegue editar, mas de modo geral todos estão conseguindo escrever ali os seus talentos e a gente está tendo um belo mapa, belos mapas, né, de todos os grupos com os talentos da nossa nova turma aí de 2026. Vamos passar para a máquina.
Só mais 2 minutinhos, pessoal. Então, quem não está conseguindo, está tentando o tempo todo e está com dificuldade, anota os talentos e aí que a gente pode acrescentar depois. Não tem problema se não conseguir nesse tempo, mas pelo que a gente está acompanhando aqui, realmente quase todos já conseguiram acrescentar, né? O pessoal está conseguindo fazer. Tá bem legal, gente, bem bonito. Claro que não temos também todos os alunos presentes, né? Por isso não ficam todos os nomes preenchidos, mas a grande maioria aí já conseguiu. Ó, a Fernanda colocou ali que não carregou, né? Fernanda, pode tentar acessar o link novamente e, se quiser, né? Para tentar carregar. E a gente também está mostrando aqui, compartilhando a tela e mostrando como é que estão ficando os mapas, né? Agora está aparecendo aqui do Grupo Marguerita, né? Uma turma aí bem organizada, observadora, curiosa, criativa. Agora está aparecendo o Grupo Calabresa. Gigante, né? Um grupo enorme, ó. De muitas pessoas gentis, criativas, responsáveis, curiosas, determinadas, dedicadas. Que turma incrível, hein? Cheia de talentos aí em 2026. Muito legal. Vamos ter um excelente ano com tantos talentos, com certeza. O Jorge está comentando aí que o Romildo da Rúcula fez uma parada legal lá. Então, vamos ver. Grupo Rúcula, por favor, vamos compartilhar. Eu tô rindo aqui porque parece cobertura de festival de música. Parece que está acontecendo algo legal lá, vamos conferir. Passa para o Luiz, que está no Grupo Rúcula. Isso, Luiz. Vai que é contigo. Compartilha Vai que é o que contigo. está acontecendo aí no Grupo Rúcula, por favor. O Grupo Rúcula é mais enxutinho. O Grupo Rúcula menorzinho, mas nem por isso menos criativo, menos importante. O tempo foi, né? Romildo, vamos achar o Romildo. Olha lá, Romildo conectou tudo, organizado, amigo, objetivo, rápido e eficiente. Claro, com essas características. Aí você descobre que ele é rápido porque ele é eficiente. Uma coisa também que a gente outra. vai numa linha assim, onde tudo faz sentido. Muito bem, Romildo, seja muito bem-vindo. Muito também o colega Jorge, que de forma colaborativa pode ver o que o Romildo fez, elogiar, compartilhar aqui com a gente. Essa é a essência do trabalho colaborativo, gente. Maravilhoso. Adorei. Enquanto a Rúcula segue com pequenas importantes participações, Calabresa está lotado, me avisaram aqui. Bombou. A Calabresa fritou. Olha lá. Se a Rúcula daqui... Eu estou me ouvindo aqui. Ai, peraí, desculpa. Se a Rúcula, que tinha poucas pessoas, já estava com aquela quantidade de talentos, imagina a Calabresa. Bombou de talentos. Olha que legal. Pessoal também criativo, organizado, responsável, proativos, resilientes, adaptáveis. Um pessoal aqui que gosta de cozinhar, sejam bem-vindos, então, ao IFSC Campus Continente. Vou fazer a propaganda aqui, a gente tem muitos cursos também da área da gastronomia, maravilhosos, professores incríveis. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, nossa turma de 2026, muito talentosa. Seguimos, professor Luiz? Certa resposta. Seguimos. Já temos coisa para fazer. Certa resposta. Vamos, fechou o tempo aí. Pessoal, eu sei que vocês estão animados aí com o mapa. Talvez alguns ainda estão trabalhando, mas eu vou pedir então que agora vocês voltem para a sala de conferência aqui, tá? Esse mapa não vai sumir, ele vai ficar ali, a gente vai colocar o link dele lá no ambiente virtual para depois vocês acessarem com calma, darem uma olhadinha
Quem não pode fazer depois, então não precisa continuar agora, tá? Vamos... Opa, tem esse momento, tá. Vamos voltando então aqui para a sala, deixa eu também fechar os mapas aqui, que eu estou com muitas abas abertas. E agora a gente vai experimentar algo que vocês vão fazer em toda web prática, tá? Que é o chamado registro de presença. Por que eu não estou aqui? Agora eu estou. O registro de presença ele é feito no Moodle, tá? Só que a gente só libera esse registro durante a web prática. Essa de hoje não vale ponto, não vale nada, mas é para vocês exercitarem já como funciona esse registro de presença. Então, a professora Sabrina já colocou o link no chat aí para vocês. Vocês podem clicar ali e vão cair direto no registro de presença. E aí vocês vão ver que vai ter um botãozinho lá que é registrar presença. Vocês também podem pegar o celular, escanear o QR Code que vai estar na tela aqui, só que quem já está no computador é bem mais prático acessar o link, né, que está aqui. Tá? Lembrando que como... Eu mesmo fechei meu microfone. Lembrando que como é pelo Moodle, vocês precisam fazer o login, né, para registrar essa presença. Se alguém ainda não acessou, nunca acessou, e aí está com dificuldade, não sabe como fazer, também não tem problema se não conseguir registrar a presença agora, tá? A gente está fazendo aqui mais para vocês entenderem como funciona. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse registro, tá? Deixa eu acompanhar aqui como é que tá. Professor, só uma dúvida. Boa noite. Boa noite, diga, Jerônimo. Uma vez clicando, a garantia de registro é essa informação aqui da observação, né? Autorregistro. Isso. Deixa eu ver aqui, por exemplo, você clicou, deixa eu ver se o teu já apareceu aqui para mim. Só não me peça para conferir todo mundo, tá? Vou conferir tranquilo. Só para... Fica a título de... Isso. Explicação para todos. Eu estou mesmo abrindo aqui a sessão, vamos ver aqui, organizar por ordem alfabética. Peraí. Tem 120 na sala e só está mostrando 20. Aí. José Jerônimo. Por isso que eu não estava procurando. Tá, autorregistrado, marcada a presença. É isso mesmo. Perfeito. Clicou obrigado. Ali, registrou, tá tudo certo. Tá? Quem nunca fez acesso no Moodle, talvez agora também se encontrar dificuldade ali para usar usuário e senha, não vai ser a hora que a gente vai conseguir resolver, porque a gente vai atrasar toda a aula, tá? E aí vocês me procurem depois, mandam uma mensagem no WhatsApp ou por e-mail, se alguém tiver com dificuldade de acesso no ambiente virtual. Até porque, até domingo, vocês têm que ter finalizado aquela ambientação, tá? Para entenderem toda a dinâmica ali do ambiente, porque segunda-feira já vai abrir a sala de educação inovadora e de portfólio. O portfólio vai acontecer em paralelo ao longo do semestre todo, tá? A Adriana perguntou como saber se foi registrado. Não vai dar para registrar 2 vezes, ele vai lá estar como registrado, tá? Mas nas unidades curriculares, a presença vai valer uma parte da nota. Então, o jeito de vocês conferirem se registrou é depois vocês irem na seção de notas, que vai ter na sala de vocês, que vai aparecer tipo um boletim com as notinhas das atividades. E o registro de presença, se tiver lá 10, quer dizer que que o registro de presença já foi marcado, tá? Lembrando que ele fica aberto durante a aula, tá? Então, não adianta, por exemplo, querer marcar a presença amanhã, a gente libera esse link aqui e o acesso só durante a web prática. Cada unidade curricular, eu falei, vai contar algum ponto ali para isso, hoje é só para exercício, mas também se alguém não puder participar, não conseguiu fazer a web prática por algum motivo, não é por isso que a pessoa vai reprovar, tá? Então, também não se preocupem tanto assim. Isso mesmo. Suzemara. Depois, quem não conseguiu, entra em contato comigo separado, tá? Para eu verificar se é alguma questão de acesso ao ambiente, porque a tarefa está aberta, né? Várias pessoas conseguiram, a gente teve vários registros aqui que deram certo.
Daí depois eu vejo se é um caso específico de alguns estudantes. Beleza? Podemos passar para a próxima etapa? Opa, estou tentando fechar o áudio da Karina aqui. Cadê? Aí, fechou. E o que vem agora, prof. Luiz? Eu estava vendo no chat ainda se tinha alguma dúvida. Agora a gente tem, então, uma segunda dinâmica, pessoal. Eu nem lembro aqui no roteiro se sou eu. É tu mesmo, estou preparando as salas aqui já. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vocês já sabem que vocês têm um grupo que a gente deu o nome ali de um sabor de pizza, né? Esses grupos, a gente vai socializar mais entre esses grupos, porque socializar entre 120 pessoas é bem mais complicado, mas socializar num grupo menor é mais fácil. Então, agora, a gente vai nessa segunda dinâmica fazer uma socialização. Como que vai funcionar? Aqui, nessa mesma plataforma da conferência web, onde vocês estão agora, a gente vai usar um recurso que chama subsalas. Vai aparecer para vocês uma janelinha, e aí vocês vão cair numa subsala, e a subsala vai ser do sabor de pizza, tá? Então, nessa subsala, vocês vão estar só com as pessoas daquele grupo, e aí sim, lá dentro, vocês vão poder abrir a câmera, abrir o microfone para daí poder conversar. Mas eu vou pedir para vocês, deixa eu ver, acho que está até nas orientações aqui, tá? Então, assim que aparecer uma tela, vai aparecer uma tela branca aqui para vocês, se eu não me engano é branca. Vai aparecer uma tela aqui na frente da webconferência assim que o professor Douglas apertar um botão mágico. Nessa tela vai ter um menu para vocês escolherem. Esse menu vocês vão escolher o grupo de vocês. Então, se eu sou rúcula, eu vou escolher rúcula. Se eu sou pepperoni, eu vou escolher pepperoni. Porque daí você vai socializar com as pessoas que você vai conviver ao longo do semestre, do ano inteiro, tá? Vai estar no grupo certo. Se alguém acabar entrando no grupo errado, faz a dinâmica do mesmo jeito e depois a gente ajusta, tá? Agora é mais para a gente só socializar num grupo menor. Como o professor Rogério não está aqui, o professor Douglas vai abrir uma sala que Calabresa e Rúcula estarão juntos, tá? Então, para vocês vão aparecer as opções Marguerita, Portuguesa, Pepperoni, e quem é Calabresa ou Rúcula vai escolher a sala Calabresa Rúcula, porque vai ser uma sala só e eu vou acompanhar vocês no lugar do professor Rogério, tá? Ele já vai voltar, acho que depois de final de abril ele já está de volta. Mas aí para a dinâmica de hoje, vamos juntar Calabresa e Rúcula na mesma sala para vocês poderem socializar com meu acompanhamento. Quando vocês entrarem na subsala, vocês aguardem o professor que estiver lá com vocês, ele vai dar as instruções do que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão ter um momento ali de socializar e trocar um pouco de expectativas em relação ao curso. Lá nessa sala também, os professores que estiverem na sala com vocês vão passar para vocês um link do WhatsApp que é do grupo específico do grupo com o padrinho ou madrinha de vocês. Então, o grupo Pepperoni vai receber um link de grupo do WhatsApp do grupo Pepperoni. Por que isso é interessante, tá? E por que a gente usa essa dinâmica de grupos separados assim? Porque a comunicação entre menos pessoas não fica tão bagunçada e vocês também não ficam recebendo trocentas notificações de um grupo com mais de 100 pessoas fazendo perguntas. Então fica mais fácil de acompanhar com esses subgrupos, tá? Mas a gente só vai compartilhar os grupos de WhatsApp no final da socialização lá dentro da sala de socialização. Se alguém não conseguir entrar no grupo nessa hora, depois me procura por fora também e a gente vai dar um jeito de encaixar, tá? Não se preocupem. A gente vai ter 30 minutos, deixa eu organizar aqui o tempo. Eu tô só esperando a Sabrina voltar, Douglas, ela foi pegar uma aguinha. Não, Luiz, eu vim aqui para outra sala para fazer a dinâmica. Eu estava aqui falando que saiu com a garrafinha. Tal qual a gente combinou isso, eu esqueci. Tu saiu com a garrafinha, eu pensei, foi pegar água. Eu saí com a garrafinha porque eu vou conversar com o povo aqui. Ai. Meu Deus, são só 8h30 ainda, eu já estou assim. Bom, então tá tudo certo. Então, vocês vão ter agora 30 minutos para socializar nos grupos. Lembrando, quando abrir a janela branca, escolham a sala que é do grupo de vocês, tá? Não vai cair no grupo errado aí nessa dinâmica.
E aí fiquem nessa aqui, essa sala daqui, ela fica meio que em stand-by. Quando encerrar o tempo, todo mundo vai voltar para cá automático, tá? Então, vocês já experimentam também uma outra dinâmica de conferência web. Bora lá? Dinâmica 2, pode tocar, Douglas. Todo mundo falando, né? Ai, deixa eu abrir aqui também. Aí a gente fica agoniado. Tá acabando. Não se preocupa, a gente encontra um momento depois. Foi bem isso, foi 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos e eu não tinha passado o link do WhatsApp. Vamos passar de novo aqui para o pessoal da Marguerita, porque lá na turma eu esqueci de passar, coloquei só no finalzinho, mas a sala já estava fechando. Sem problema, a gente passa depois de novo. Acho que eu passei também em cima da hora, e aí o pessoal entra com calma depois. Isso, nessa história de conversar, a gente fica conversando e esquece do protocolo, coordenador. Não, e é bom pra gente, né? A gente diminuiu de 40 para 30 minutos, achando que ia dar tempo, e no fim realmente foi bastante, né? Foi bem corrido, deu no limite. Deixa eu ver essa apresentação. Então, aí. A ideia agora é só a gente, então, comentar um pouquinho do que foi essa socialização ali nas turmas, né? E fazer os nossos recados finais aqui. Então, eu vou deixar, se vocês quiserem alguém começar aí para comentar um pouquinho do que vocês observaram. Eu fiquei com 2 grupos, né? Então, eu vou emendar a fala final também, eu posso falar no finalzinho. Meninas, é com vocês. Então, vou falar, já que, né? Vou ser a primeira aqui a falar. Quero de novo dar boas-vindas para a turma Marguerita. Um prazer conhecer vocês. A gente tem colegas de diferentes regiões, né, do país, como é de praxe. Comentei isso lá na turma, que vocês aproveitem isso, né? Primeiro, a diferença de perfis, a variedade de perfis, a variedade de profissões, de profissionais de diferentes áreas, né? Um grupo com pessoas que já têm familiaridade com tecnologias, então, um grupo que promete e que já se colocou à disposição para ajudar quem não tem. Então, estou muito animada com esse grupo da Marguerita. Acho que teremos um grande ano aí pela frente. E é isso, eu queria dizer assim, para aproveitar mesmo o fato de termos pessoas de tantos lugares, com tantas realidades diferentes, para fazer essa troca, né? Acho que é um bom espaço para isso também. Então, bem-vindos, tá? Bem-vindos a todos os outros grupos também que eu não tive a honra e o prazer de conversar. Então, o grupo Pepperoni também é bem heterogêneo, nem todos conseguiram se apresentar por problemas de conexão, mas temos também pessoas do Brasil inteiro, temos vizinhos de Joinville, de Biguaçu, pessoas com experiência e formação também na área de tecnologia, e eu acho que a Pepperoni vai dar um show. Eu fiquei muito feliz e animado, assim, estava falando ali no grupo. Teve alguns anos que o pessoal ficava um pouco tímido, né? No momento dessas socializações, não habilitava a câmera. E aí eu vou puxar um pouco, falei no grupo, vou falar aqui para todos, um pouco do que eu senti na energia desse ano, assim, eu achei de maneira geral, especialmente no grupo que eu estava, o pessoal já habilitou, a câmera, né? Já conseguiu, a maioria deles, alguns não porque não tinham, mas, né, bem proativos. Eu achei um espírito aí inovador já, características de comportamento inovador, então muito legal, que é a nossa primeira unidade curricular, que na segunda-feira aí vai estar disponível para vocês no Moodle, mas para dizer que eu adorei a turma, foi muito legal a gente já se conhecer, a gente já começou a falar um pouquinho também do que vai ser o desafio, e aí dei um spoiler para a semana que vem, na quarta que vem, né, Luiz? E foi muito legal, fiquei bem feliz mesmo, acho que foi massa. Legal. Como vocês viram pelo mapa, o grupo da Calabresa é gigante, não deu tempo de todos falarem no nosso grupo lá, ter com Calabresa e pessoal da Rúcula, mas
aconteceu uma das coisas que eu acho que sempre acontece no curso, que são umas coincidências aleatórias, assim. O Kleber estava falando de desafios na área do direito e marketing jurídico também, e daí a Bruna falou assim, marketing jurídico é exatamente a minha área, o que eu sempre faço, não sei o que, não sei o que. Então, assim, da onde que você vai encontrar, assim, alguém com uma demanda, alguém que trabalha com isso, assim, acho que esse curso, isso representa bem a dinâmica do curso, né? Não são todos professores, boa parte trabalha também em outras demandas, e nesses encontros a gente vai construindo coisas juntos, assim, vai ser bem, bem legal. Percebi que a gente vai ter bastante desafio com o IA pela frente, bastante gente com expectativa de usar as ferramentas aí com bastante qualidade, né, qualificando o uso da IA. A gente também experimenta bastante, não quer dizer que a gente vai ter a resposta pronta, né, mas acho que vai ser um ano bem promissor aí pela frente. Tô com um pouco de inveja do Rogério, eu acho que a turma calabresa é muito boa também, mas eu sou rúcula do início ao fim. Ficou uma turma muito legal também. Para a gente encerrar aqui, gente, eu ia destacar algumas coisas que apareceram nos comentários dos alunos e para trazer aqui para vocês. O primeiro, em relação a algumas expectativas e formação em relação à tecnologia, a gente vai ver algumas ferramentas, principalmente durante a web prática. Por exemplo, hoje, quem não conhecia, viu um pouquinho como funciona o Miro. Claro, a gente não explicou, não fez um tratado sobre Miro, mas vocês experimentaram um pouco o que é um quadro branco colaborativo e a bagunça que pode ser e também como pode ficar bom, né? Mas como uma especialização em tecnologias, a gente vai trazer algumas tecnologias, mas a gente não vai fazer uma formação completa sobre algumas ferramentas ou tecnologias específicas. A proposta aqui, a gente vai trabalhar sempre a posição da experimentação. Então, a gente vai provocar vocês a experimentarem e não vai sair todo mundo lá no final com o mesmo domínio de todas as ferramentas, tá? Cada um vai avançar e vai utilizar aquela ferramenta que acha interessante para si e a gente vai tentar acompanhar e mentorar isso dentro do nosso contexto. Costuma aparecer, já ia ser também spoiler da semana que vem, né, Douglas, quando a gente vai falar de desafio, mas sempre aparecem alunos que têm bastante interesse em desenvolver, às vezes, aplicativo ou algum sistema mais complexo sobre isso. Dificilmente dá tempo de a gente fazer isso ao longo da especialização, mas vocês vão perceber, já com o spoiler da web prática que vem, que a gente vai falar especificamente o que é esse portfólio, o que dá para fazer e o que não dá, a gente vai adotar uma postura de fazer protótipo e de ver alguma parte que possa fazer funcionar, ou alguma coisa que já dê início à ideia maior, né? Então, não quer dizer que tudo é inviável, mas talvez daquele tamanho não dá para fazer algo menor. Então, já fica uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês, para vocês irem pensando também em coisas legais que vocês gostariam de desenvolver, que não seja muito gigante, mas que dê para a gente pegar uma partezinha e fazer. Não dá para fazer uma mansão com 10 quartos, mas dá para fazer uma kitnet, né? Então, a gente vai começando aos poucos, já dá para morar. E a gente vai seguindo assim, certo? Outra coisa só que eu ia destacar, que eu anotei aqui para lembrar, é que, pelo menos ali na minha sala, chegou um momento que alguém falou que não tinham dito de onde eram, né? E eu estou preparando, eu estou com um mapa aqui, mas eu vou compartilhar com vocês também ainda, provavelmente essa semana. Eu desenvolvo um mapa ali do Brasil. Esse ano a gente só tem gente no Brasil mesmo, não tem de fora. E cada pessoa, cada um de vocês fica um pontinho no mapa, então vocês vão poder ver ali quem que está por perto de vocês, caso vocês queiram se encontrar, fazer algum grupo de estudos, independente se de qual sabor de pizza que mas vocês podem se encontrar, às vezes assistir o web prática junto, fazer junto, tá? Então, eu vou preparar esse mapa para vocês verem se tem algum vizinho de vocês fazendo curso também, porque às vezes a gente acaba descobrindo isso lá no final, mas eu já pego e mostro isso no começo para vocês darem uma olhada. Não socializo nenhum dado pessoal, tá? Então, fica assim, só a cidade e o nome da pessoa. E aí, depois, no Moodle, vocês podem procurar lá pelos participantes para tentar fazer contato com a pessoa, ou se encontrar ali na sala do café, no WhatsApp, ou na comunidade, vocês podem ir atrás da pessoa. Mas não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. Eu só põe o nome da pessoa e a cidade, tá? Ninguém vai aparecer na casa de ninguém de surpresa. Então, vai ter um momento para isso também. Fiquem tranquilos, vocês vão encontrar gente de perto que vocês nem imaginam e também vão ver que tem o Brasil inteiro aqui hoje nesse curso. De início, acho que era isso que eu lembrei, só que eu ia fazer os fechamentos depois da socialização. Alguém tem mais algum lembrete que eu esqueci? Não?
O Rafael está de mão levantada ali. Não sei se ele queria falar ou estava com alguma dúvida, Rafael? Ô, professora. Não, era para o grupo, na verdade, lá na socialização, mas era só para complementar que o Kleber falou que atua na área jurídica, é advogado, a Bruna é do marketing jurídico e eu sou do suporte na Procuradoria Jurídica aqui em Belém do Pará também, então a gente está meio que na mesma área. E além disso, eu sou professor de informática para a área da saúde, já do ensino técnico. Nossa, não, e é curioso, né, quando você pega essas apresentações, porque parece um pouco a gente aqui, os professores também, né, trabalha nisso, aí trabalha também naquilo, aí dá aula naquilo, é uma coisa meio, já aparece muita gente com interesses diversos, né, com áreas já multidisciplinares ali integradas. Legal, Rafael. Bom, vamos para o encerramento então, gente? Quem não conseguiu acessar a lista de presença não tem problema, eu vou mandar o link depois, essa sessão foi gravada, também mando para vocês o link da gravação para vocês acompanharem de novo se tem alguma dúvida. Reforço que acessem a sala de ambientação, tá? Lá no Moodle, lá tem detalhes e vídeos que eu gravei para vocês entenderem o cronograma e tudo mais, mas também não se preocupem em ficar dominando tudo agora ali, o importante é vocês entenderem a dinâmica do curso e como vai funcionar. Para frente, nas unidades, vocês vão pegando o ritmo também. Inclusive, não destaquei, mas reforço, as unidades todas são organizadas ali por semanas. Vocês vão entrar em Educação Inovadora semana que vem, vocês vão ver semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. A gente já organizou por semana para não sobrecarregar vocês. Então, vocês vão ver que tem ali uma quantidade de coisas para fazer na semana 1, tem uma quantidade para fazer na semana 2, então está tudo dividido, porcionado, assim, bem calculado, tá? Se acumular alguma coisa ali, tentem não acumular muito. Mas também deem uma olhada em todas as semanas, né? Não é porque está na 1 que eu não vou espiar a 6. Dá uma olhada na sala toda, porque vocês vão ter tudo aberto desde o início ali. Alguma coisa pode ser acrescentada ainda, atualizada, mas de modo geral, vocês podem espiar a sala toda, tá bom? No mais, a gente segue à disposição. Acho que o Mário queria falar e estava com a mão levantada. Não está aparecendo as mãos aqui para mim. O que será? Ele baixou, eu acho, se não me engano. Não, olá, tudo bom? É porque falaram que não sei quem foi que falou por último, falou que era de Belém, falou que era de direito. Aí o pessoal fala tudo, várias coisas se interligando, né? Outra pessoa falou também que é de Belém, né? Falando em direito, querendo falar assim, falando um pouquinho. Né? A minha esposa também é da área de direito. Né? Até falo para ela estudar na área de tecnologia, mas seria isso, mais uma curiosidade sobre esse assunto. Valeu, Mário. Obrigado, tranquilo. Então, encerramos, Luiz, com isso? Isso. Obrigado, Douglas, por ter visto a mão do Mário ali. Eu estava... Ou não apareceu ou não vi aqui. Então, gente, agradeço a presença de todos vocês. Desejo novamente boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa especialização. É uma especialização para quem já fez graduação, para adultos responsáveis, eu sei que vocês vão dar conta, a gente vai provocar bastante vocês, mas a gente também vai estar sempre à disposição aqui para acompanhar vocês, tá? Façam essa vaga valer muito a pena, é uma vaga numa instituição federal, que recebeu vários prêmios de melhor instituto federal do Brasil já, é um curso que funciona muito bem, é extremamente concorrido, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá? É isso? Valeu, gente. Vou preparar a vinheta. Beijos. Aqui vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Opa, esse barulho é outro. Tava saindo som? Eu tava com a aba do nosso peão aberto aqui. Ai, que bicho doido. Então. Agora sim. Então tá. Ó, jingle para vocês decorarem, hein? Tá baixinho. Tá sem som. Tchau.
não veio jingle. Mas não percam na próxima web. Tecnologias para educação profissional. Tecnologia.